Tem uma pergunta muito simples para fazer. Vocês têm noção do mundo que a gente está vivendo? Do que está acontecendo com o mundo de verdade? Vocês têm noção da nossa situação climática? Da nossa situação de desigualdade social? Da nossa situação de pessoas que são exploradas por um sistema que nos oprime, que nos adoece? É uma pergunta simples, né? Uma pergunta simples que não tem respostas nada simples, né? Eu estou dizendo isso porque é alarmante, eu acho que é mais do que preciso e urgente a gente sair das nossas ilusões, né? Eu vejo muito isso, né? Claro que eu também tenho minhas ilusões, todo mundo tem. Mas existem ilusões que não cabem mais, né? Claro que cada um tem um tempo, um contexto, uma história. Mas eu digo isso no sentido de que postura a gente vai ter, né? Assim, diante disso. Agora eu coloco eu aqui, né? Eu sou uma pessoa, sou um psicólogo, né? Sou formado em psicologia. Que tipo de contribuição eu posso dar para a sociedade, para a cultura, que não seja simplesmente atender as pessoas de forma individual, né? E tratar a vida das pessoas de forma individual, que já seria um grande erro, né? Eu digo isso porque a gente vive hoje muito tempo nas redes sociais, né? A gente tem confundido um pouco o que é a rede e o que é o real. Não que a rede não seja real, né? Mas eu acho que a gente precisa medir menos as palavras, sabe? A gente precisa ter uma postura mais radical diante da vida. Eu tô dizendo muito isso, né? Porque eu poderia estar aqui falando sobre transtornos psiquiátricos, sobre sintomas, tratando o sofrimento das pessoas como se esse sofrimento não fizesse parte, não fosse vivenciado dentro de contextos, né? De contextos que o mundo nos oferece, que o sistema que a gente vive nos oferece, né? Então, eu poderia estar fazendo isso, né? Eu acho que o que não falta aí por essa rede, né? São psicólogos, claro, tentando sobreviver, vendendo seu serviço, mas de forma muito limitada, muito reducionista. E eu sempre vou fazer essa crítica. Não venham comigo, pra mim com essa de respeito o coleguinha, né? Eu vou respeitar a partir do momento que eu considerar que seja interessante a proposta dele, né? Porque a gente estuda bastante, né? Quem é psicólogo sabe. A gente, para estar inteirado com a cultura, com o sofrimento, né? A gente precisa estudar bastante. Não adianta você se formar, sair por aí atendendo as pessoas e tratar o sofrimento das pessoas como se eles fossem descolados da realidade, porque não são. Então sempre que eu vim aqui falar na internet, né, acho que nunca com a intenção de ser um influenciador, até porque se eu quisesse ser um influenciador, eu não faria esse tipo de conteúdo, né? Eu iria pelo caminho mais fácil, vamos dizer, dos transtornos, ficar falando de ansiedade, de depressão, de forma muito restrita, psiquiátrica, categórica. Mas eu tenho um compromisso com as pessoas, comigo, né? Que é levar em conta, respeitar, entender a dimensão que é a nossa existência, né? Sem censuras, no sentido de acreditar que a gente vive de forma individualizada, né? Eu voltei a ler esse livro aqui, Falcão, Meninos do Tráfico, do M.V. Bill e do Celso Ataíde. É um livro que eu li primeiramente na época da minha formação em psicologia. Eu fiz um trabalho a respeito desse tema, né, envolvendo drogas, criminalização, enfim, né, sempre ampliando para além do mundo incrível, fantástico dos transtornos mentais, né? E esse livro aqui, ele vai tratar de um tema que muitas vezes é
jogado no limbo muitas vezes, né? A gente está falando de meninos adolescentes que entram para o mundo do crime e que perdem a vida muito cedo. Esse livro aqui ele é fruto de um documentário realizado pelos autores, né? O MV Bill, que é um rapper famoso, o Salsa Taíde também, que eles resolvem escutar esses meninos, né? Eu vou primeiro, aliás, esse livro aqui, ele é fruto de um documentário, acho que eu já falei isso, né? Tá disponível no YouTube, acho que é importante vocês procurarem. Eu vou começar aqui do início, né? Bem do início mesmo. Que é o seguinte, né? Tem aqui a fala de um menino, né? Um desses rapazes que trabalha nesse lugar simbólico, social, geográfico que é o tráfico. Meu sonho é ser palhaço. Quando eu fizer 18 anos, vou largar esse fuzil e procurar um circo. Daí diz aqui, esse livro é especialmente dedicado ao jovem Força, o único sobrevivente dos 17 selecionados para o projeto. Foram selecionados 17 meninos que trabalham na biqueira, em biqueiras, né? Não foi só uma biqueira, e apenas um sobreviveu até o fim do projeto. Vejam bem, isso não é só sintomático, isso é explícito, é jogado na nossa cara. Tem uma dedicatória aqui, né? Este livro é dedicado às famílias que perderam seus filhos na guerra insana dessa contraditória luta pela sobrevivência. Este livro é para as mães dos falcões, mulheres com quem convivemos e compartilhamos momentos de lazer e de dor. Mulheres que nunca aceitaram que seus filhos se tornassem foras da lei, mas também nunca acreditaram que as leis no Brasil foram criadas para defender seus direitos mais básicos, a subsistência de suas famílias, a educação de seu filho. Vejam bem, né? Nunca acreditaram que as leis no Brasil foram criadas para defender os seus direitos mais básicos, a subsistência de suas famílias, a educação dos seus filhos. Eu acho que é bom pegar um ponto aqui muito comum que a gente escuta por aí, que é a crença de que certos setores da sociedade, políticos, profissionais de disciplinas, eles vão criar um coitadismo em relação ao bandido, né? Como se você tentar sensibilizar as pessoas e humanizar essas figuras fosse o mesmo que ver a pessoa como coitadinha e vítima. Aí já começa um grande erro, né? Não é essa a questão. A gente está falando aqui de uma situação real que vai muito além desse extremo de ou é bandido ou é vítima. A gente está falando aqui de situações e tramas sociais e culturais muito complexas. E se você joga sempre nesse nicho, ou é bandido que deve ser morto, ou é coitadinho que deve ser salvo, você está ignorando o real do mundo e dessas dinâmicas, né? Dedicamos este livro também às esposas e filhos dos falcões que se foram, que partiram em suas loucas missões. Vimos a dor dessas meninas mães, desses meninos pais, meninos filhos. Fica aqui a lembrança de uma frase que ouvimos num dos tantos enterros que infelizmente acompanhamos. Aí vai a frase. Numa dessas meninas viúvas, né? Matar o meu marido em nome da lei é fácil. Difícil agora é criar uma lei para sustentar o meu filho. Olha isso. Forte e... Veja bem o tipo de discurso que a gente tem na nossa sociedade hoje, né? Da meritocracia, do basta você querer, basta você se esforçar. Como se o mundo fosse um lugar colorido, onde há oportunidades iguais para todo mundo, e aquele que não chega lá é porque não se esforçou o suficiente, não foi honesto, não foi trabalhador. Aí que eu falo da ideia de vamos sair da ilusão, né? Sair dessa ilusão idiota de acreditar que todo mundo tem a mesma possibilidade, a mesma oportunidade, de que o mundo é linear, basta você seguir o caminho certo, tudo vai dar certo. Vamos sair dessa ilusão, né? Vamos começar a olhar para esses problemas aqui com maior complexidade. Vamos se sensibilizar, se humanizar, né? Se sensibilizar não é sinônimo de fraqueza, né?
contrário, a pessoa sensibilizada ela se torna mais forte para lidar com a realidade, né? Se torna menos fria, se torna menos violenta. Então isso aqui é só um pequeno fragmento do que tudo que eu tenho pensado ultimamente, né? Do que eu tenho lido, do que eu tenho visto por aí. A gente precisa sair da ilusão de acreditar que o mundo é um lugar colorido, onde alguns são os escolhidos e outros não. Alguns são malvados e outros não. Essa dicotomia, essa cisão empobrecida que ignora o que tem entre esses dois espaços extremos, né? Então, vamos olhar mais para isso. Vamos sair dessa bendita ilusão, dessa maldita ilusão que nos torna mais insensíveis, mais alienados, mais adoecidos.